Olá, bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 11 de maio. Nós temos aula hoje de matemática e de história. E vamos primeiro começar com a aula de história, onde nós temos um texto de uma data comemorativa, que se trata do dia 13 de maio, o dia em que foi assinado a Lei Áurea pela Princesa Isabel, abolindo a escravatura no Brasil, acabando com a escravidão, né? Logicamente que a escravidão não acabou de um dia para a noite com a assinatura da lei, ainda foram muitos anos para que isso pudesse de fato ser exterminado, mas já foi um marco no país, né? Porque pela assinatura da lei, os escravos já tinham o direito de ser libertos, de trabalhar, de ter o seu salário, de poder estudar. Foi um momento muito difícil, né? Mas nós podemos ver nos livros de história que não foi impossível, né? Depois de muitos anos, eles de fato conseguiram ser realmente libertos. Então, esse texto mostra um pouquinho antes de acontecer, dos fatos que aconteceram antes, alguns movimentos, algumas revoltas que tiveram antes para que eles tentassem conseguir essa libertação, mas todas sem êxito, né? Então, esse texto mostra algumas datas, alguns fatos que ocorreram antes até chegar nesse momento. E aí vocês vão ler com bastante atenção, destacando os pontos principais e depois responder essas questões abaixo do texto. Então, é um texto bem simples, bem rápido de ler, com poucas questões para que a gente consiga entender melhor a importância desse dia. E em matemática, nós vamos ver sobre números de 6 algarismos nas páginas 16 e 17, que eu irei mostrar a seguir e explicar como fazer as atividades. Então, aqui na página 16, no livro de matemática, nós já podemos identificar o título, né, da atividade que nós acabamos de ver na atividade impressa, que fala sobre o número de 6 algarismos. E aqui nós temos um trecho de uma reportagem feita sobre o Parque Nacional do Iguaçu, que fica no estado do Paraná. Aqui na foto nós temos, né, a foto das Cataratas do Iguaçu, que fica dentro desse parque, que é localizado na cidade de Foz do Iguaçu. E aqui no texto está falando que ao todo 216.465 pessoas foram ao parque para visitar as cataratas no ano de 2011. Então, com essas informações do texto, a gente vai ler, né, observar e interpretar essas situações que estão aqui logo abaixo. Então, aqui nós temos um quadro, onde nós temos esse número representado, né, dentro do quadro de valor posicional, e aqui a gente estava bem acostumado a sempre ver o quadro de valor posicional de centena, dezena e unidade, né? E ela faz parte da primeira classe das unidades simples, né? Dentro dessa classe de unidades simples, nós temos a primeira, segunda e terceira ordem, que é a unidade, dezena e centena. Aí aqui o quadro vai se expandindo, né? Quanto maior o número, maior o quadro de valor posicional. Então, aqui nós já vemos a segunda classe, a classe dos milhares, né? Que nós temos aqui a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar, representadas por essas letras, né? Então, nós temos a unidade, dezena e centena dentro da classe dos milhares, né? Então, nós temos aqui a quarta, quinta e sexta ordem. Então, esses números são organizados dessa forma para que fique mais fácil para a gente identificar o valor de cada um, para a gente poder ler também, né? E aí vocês vão ler aqui os balõezinhos, o que essas pessoas estão conversando, onde tem uma explicação um pouco mais detalhada sobre isso. E aqui na letra A, está perguntando assim: qual é a ordem de grandeza do número 216.465? Então, aqui está falando da ordem de grandeza, né? E aqui nós podemos ver, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Como o número começa com 200.000, então ele está na ordem da centena de milhar, na sexta ordem. Então, ele começa com 200.000, então ele está na ordem da centena de milhar. Quantas classes ele tem? A classe é das unidades simples e das classes de milhares.
Então, aqui está falando que ele está na segunda classe, né? Então, ele tem duas classes. Letra C. Escreva como lemos esse número. Então, vocês vão escrever por extenso esse número aqui, 216.465. E na página 17, aqui no número 2, vocês vão montar esse quadro igual estava na página 16, mas vocês vão ler esses dois números aqui e vão representar cada um em uma linha. Então, esse primeiro número, vocês vão representar nessa primeira parte. E esse segundo número vocês vão representar nessa parte. Lembrando que cada um tem que ficar na sua casa, na sua ordem correta, né? Então, aqui nós temos 53.029. Então, o 9 eu sei que faz parte da unidade, então eu vou colocar ele aqui. O 20 é representado na casa da dezena pelo número 2. Aqui, se ele estivesse solto, ele é só o 2, mas aqui ele está dentro da classe de dezenas, então ele vale 20. E aí, vocês vão fazendo assim por diante, colocando cada número dentro da sua ordem e da classe correta. Na número 3, vocês vão escrever dentro desse quadro aqui, representando o número indicado aqui no ábaco. Então, cada letra está indicando um número representado aqui e vocês vão fazer a contagem das argolas, né? E representar. Por exemplo, aqui, na casa da unidade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 unidades. Na casa da dezena, centena e unidade de milhar, eu não tenho nenhuma argola. E aqui na dezena de milhar, eu tenho a mesma quantidade. Se vocês forem comparar, né, é a mesma quantidade, mas é sempre bom a gente contar para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E na centena de milhar, 9 também. Então, aqui eu tenho representado o número 990.009. E aí, vocês vão fazer o mesmo com esses dois ábacos e descobrir o número que está representado neles. E na número 4, vocês vão escrever a ordem da grandeza e como se lê cada número. Então, como a gente viu aqui na página 16, esse quadro, ó, ele indica aqui, né, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Cada ordem indica uma das unidades. Então, aqui eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, que faz parte das classes dos milhares, e aqui das unidades simples. Então, é isso que vocês vão ter que observar ali no número 4. Então, aqui na letra A, nós temos o número 5.609. Então, ele já começa na classe de milhar, dentro da ordem das unidades de milhar. Então, qual é a ordem da grandeza? Unidade de milhar. Porque quando eu leio, eu falo 5.000. Então, daí vocês vão escrever aqui como se lê esse número, né? Aqui na letra B, ele já parte da dezena de milhar, porque eu leio 52.000 e continua. E na letra C, eu já tenho 3 casas aqui, ó. Então, ele está na casa, na ordem da centena de milhar, que é a ordem da grandeza. E aí, vocês vão fazer isso aqui, né? Colocar a ordem da grandeza, que é a dezena de milhar, na letra C, a centena de milhar, e vão escrever os números por extenso, como a gente lê. Então, por hoje é somente isso. Espero que tenha ficado bem clara a explicação para vocês, mas, como sempre, se tiver alguma dúvida, é só me perguntar que eu estou à disposição para ajudar vocês. Tenham todos um bom dia.